Bíblia Sagrada, Novo Testamento, livro Evangelho segundo São Mateus, Jesus, o Mestre da Justiça. Então, hoje continuaremos a leitura do livro do Evangelho segundo São Mateus, no seu capítulo 4. Leitura do primeiro livrinho, A Justiça do Reino, parte narrativa, a chegada do reino. Então, capítulo 4, em todos os seus, vamos ver aqui quantos versículos, né? 25 versículos. Vamos para a leitura, né? Então, primeiro tópico: Jesus supera as tentações. Então o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso sentiu fome. Então o tentador se aproximou e disse a Jesus: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Mas Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se tu és filho de Deus, joga-te para baixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Jesus respondeu-lhe: A Escritura também diz: Não tente o Senhor seu Deus. O diabo tornou a levar Jesus agora para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e suas riquezas, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus disse-lhe: Vá embora, Satanás, porque a Escritura diz: Você adorará ao Senhor seu Deus e somente a Ele servirá. Então o diabo o deixou, e os anjos de Deus se aproximaram e serviram a Jesus. Segundo tópico: a esperança começa na Galileia. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, nos confins de Zabulon e de Neftali. Repetindo, nos confins de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos que não são judeus. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e uma luz brilhou para os que viviam na região escura da morte. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: Convertam-se, porque o reino do céu está próximo.
Terceiro tópico. Seguir a Jesus é comprometer-se. Jesus andava à beira do mar da Galileia quando viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam jogando a rede no mar, pois eram pescadores. Jesus disse para eles: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus. Indo mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e Jesus os chamou. Eles deixaram imediatamente a barca e o pai e seguiram a Jesus. Quarto tópico. A atividade de Jesus. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando a boa notícia do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E a fama de Jesus espalhou-se por toda a Síria. Levaram-lhe todos os doentes atingidos por diversos males e tormentos, endemoninhados, epiléticos e paralíticos. E Jesus os curou. Numerosas multidões da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judeia e do outro lado do Rio Jordão começaram a seguir Jesus. Glória a Deus, aleluia, amém. Capítulo 4, versículos 1 a 11, conforme nota em Marcos, capítulo 1, versículo 12 e 13. Mateus pormenoriza, salientando 3 tentações. Nelas, Jesus é tentado de falsificar a própria missão, realizando uma atividade que só busque satisfazer as necessidades imediatas, buscar o prestígio e ambicionar o poder e as riquezas. Jesus, porém, resiste a essas tentações. Seu projeto de justiça é transformar as estruturas segundo a vontade de Deus, palavra que sai da boca de Deus. Não pondo Deus a seu próprio serviço ou interesse, não tente o Senhor seu Deus, e não absolutizando coisas que geram opressão e exploração sobre os homens, criando ídolos. Você adorará o Senhor seu Deus. Versículos 12 a 25. Jesus começa sua atividade na Galileia, região distante do centro econômico, político e religioso do seu país. A esperança
da salvação se inicia justamente numa região da qual nada se espera. A pregação de Jesus tem a mesma radicalidade que a de João Batista. É preciso total mudança de vida, porque o reino do céu está próximo. Versículos 18 a 22, conforme nota em Marcos, capítulo 1, versículos 16 a 20, versículos 23 a 25. A atividade de Jesus consiste na palavra, ensinar, pregar e ação, curar. É atividade dirigida aos mais pobres, necessitados e marginalizados. O conteúdo dela é descrito em Mateus 5 a 9. Mateus 5 a 9. Capítulo 5, 7, né? O Sermão da Montanha é um resumo do ensinamento de Jesus a respeito do reino e da transformação que esse reino produz. Moisés tinha recebido a lei na montanha do Sinai. Agora Jesus se apresenta como novo Moisés, proclamando sobre a montanha a vontade de Deus que leva à libertação do homem. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos. Voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação da leitura do Evangelho segundo São Mateus, no seu capítulo 5. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades e até lá.